Olá, bem-vindos a esta nossa conversa. Hoje a gente vai explorar um fenômeno natural que, olha, parece coisa de ficção científica. Imagina só, um relâmpago que simplesmente não acabava mais, cruzando os céus dos Estados Unidos por uma distância, nossa, quase inacreditável. Pense nisso, uma descarga elétrica só, com 829 quilômetros de comprimento. 829? É quase a distância daqui de São Paulo até Porto Alegre, sabe? Em um raio só. E foi confirmado, né? Como o mais longo já registrado. Exatamente. É um recorde oficial. E aqui nesta análise a gente vai tentar entender juntos como esses gigantes elétricos, os mega relâmpagos, como eles se formam. E também porque eles são um perigo real, né? Não só para aviões, mas para quem está em terra também. E claro, como a tecnologia de satélite foi a chave para a gente finalmente conseguir enxergar esse evento colossal. Ok, vamos começar a desenrolar essa história. Então, para começar, tem esse número confirmado pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, 829 quilômetros. É impressionante. O evento em si foi em outubro de 2017, lá nas Grandes Planícies Americanas. Saiu do Texas, foi até o Missouri. Uma linha só de eletricidade por tudo isso. Sim, e o que é, fascinante é que ele superou o recorde anterior por mais de 60 quilômetros. Era 768 quilômetros, né? Nossa, bastante. Pois é, mas a parte que eu acho mais intrigante é que essa confirmação só veio agora, em 2025. Como assim? O raio aconteceu lá em 2017, quase 8 anos atrás. E só agora a gente teve a confirmação dessa dimensão toda. Peraí. O raio cortou o céu em 2017 e só agora, anos depois, a gente percebeu o tamanho real dele. Exatamente. Isso muda tudo. Parece que a gente estava olhando para os dados, mas sem as ferramentas certas para ver o quadro completo, né? É, exatamente isso. Essa descoberta só rolou porque os dados daquela tempestade específica foram reanalisados. E, com tecnologia que não estava disponível ou tão avançada na época. Ah, entendi. A gente está falando de satélites geoestacionários muito mais modernos, sabe? Como o GOES-16 da NOAA, a Agência Americana de Clima. Certo, o GOES-16. Esse satélite foi lançado perto da data do evento e ele tem instrumentos muito mais sensíveis. O GLM, o mapeador de raios. Aí, com novas técnicas de análise aplicadas a esses dados super detalhados, foi possível traçar essa trajetória contínua de 829 quilômetros. Uma trajetória que tinha passado batida na primeira avaliação. Caramba. Então a tecnologia nos deu tipo uns óculos melhores para olhar para o passado e achar algo que já estava lá, mas escondido. Que coisa, hein? Exato, escondido à vista de todos, praticamente. Fascinante. Mas claro, um raio desse tamanho não é um raio comum que a gente vê numa tempestade normal. Qual é a diferença fundamental? O que define um mega relâmpago ou mega flash? A diferença é brutal. Um raio comum, aquele flash rápido que a gente vê, tem no máximo uns 15, talvez 16 quilômetros. E dura, sei lá, menos de um segundo. Bem rápido mesmo. Já os mega flashes são outra categoria. São descargas elétricas, predominantemente horizontais, com duração e extensão extremas. E eles acontecem dentro de sistemas de nuvens muito específicos, gigantescos. A estimativa é que menos de 1% das tempestades no mundo todo têm as condições necessárias para gerar algo assim. São eventos raros mesmo. Entendi. E o lugar onde esse recordista surgiu, as grandes planícies dos Estados Unidos, essa região tem alguma característica especial que ajuda a formar esses eventos? Tem tudo a ver. Aquela região é um verdadeiro caldeirão para formar o que a gente chama de sistemas convectivos de mesoescala, os MCS. MCS. Isso. Não é para imaginar uma nuvem isolada, sabe? Pensa em complexos enormes, organizados, com múltiplas tempestades interligadas. Esses sistemas podem se estender por centenas, às vezes milhares de quilômetros quadrados e durar muitas horas. É dentro dessas estruturas gigantescas que a mágica elétrica acontece, permitindo que as descargas viajem por distâncias continentais. Entendi. Então, a escala da tempestade é o ponto-chave. Mas
como que a eletricidade consegue percorrer 829 quilômetros dentro dessas nuvens? A física básica deve ser a mesma, né? Ar subindo, gelo colidindo, carga se separando. A base é essa mesma sim. A turbulência dentro das nuvens cumulonimbus separa as cargas, né? Cria aquela diferença de potencial enorme, geralmente positivo em cima, negativo embaixo. Certo. O ar funciona como isolante, mas só até certo ponto. Quando a diferença de potencial fica muito grande, o ar não aguenta mais e aí vem a descarga para equilibrar tudo, o raio. Mas para manter essa descarga ativa por tanto tempo e tanta distância, 829 quilômetros. Precisa ter algo mais aí. Qual é o segredo? O segredo está na estrutura desses MCS e onde exatamente o megaflash se propaga dentro deles. Eles não costumam acontecer na parte mais violenta, mais vertical da tempestade, sabe? Ah, não. Onde então? Eles geralmente ocorrem nas bordas, nas áreas mais extensas Mais estratificadas? estratificadas. Como assim? Pensa nessas áreas como grandes camadas de nuvens mais achatadas, quase como se fossem lençóis elétricos na atmosfera, cobrindo regiões enormes. Nessas camadas carregadas, a descarga encontra um caminho perfeito para se propagar horizontalmente. É quase como se ela seguisse um fio invisível por centenas de quilômetros. Uau! No caso desse recorde de 2017, a análise mostrou que ele viajou por uma camada de nuvem muito extensa, associada a uma frente fria. Isso criou uma espécie de autoestrada elétrica para ele seguir. Uma autoestrada elétrica nas nuvens. A imagem é forte. É impressionante, sem dúvida, mas também levanta preocupações óbvias, né? Quais são os perigos concretos desses gigantes elétricos? São vários, e a gente não pode subestimar. Para a aviação, por exemplo, o risco é direto. Uma aeronave que entra numa área dessas, mesmo que pareça mais calma, pode sofrer danos sérios. Imagino. Além disso, como eles podem tocar o solo em vários pontos ao longo do caminho, o potencial para iniciar incêndios florestais é considerável. Verdade. E claro, tem o risco direto para pessoas e animais em solo. A própria OMM, a Organização Meteorológica Mundial, considera o estudo desses eventos uma prioridade para melhorar os alertas de tempo severo. E tem um detalhe que me parece particularmente traiçoeiro. Eles podem atingir áreas bem distantes do núcleo da tempestade, né? Pegando as pessoas meio de surpresa. Exatamente. Esse talvez seja o aspecto mais perigoso mesmo. Como eles se estendem horizontalmente por centenas de quilômetros, eles podem acabar descarregando em locais onde nem está chovendo forte ou trovejando naquele momento. Nossa. Alguém pode achar que a tempestade já passou ou que está longe. Mas essa descarga imensa está viajando silenciosamente pelas camadas mais altas de nuvens na direção dela. Um pesquisador descreveu isso como um cenário de pior caso, sabe? O perigo que vem de longe de forma inesperada. Isso faz a gente lembrar que mesmo os raios normais já são incrivelmente perigosos. Existem histórias trágicas documentadas sobre isso, certo? Sim, infelizmente existem. A OEM tem um arquivo de extremos climáticos e, bom, embora não se saiba de fatalidades diretamente ligadas ao megaflash comprovado, o raio mais mortal já registrado atingiu 21 pessoas. Elas estavam abrigadas numa cabana no Zimbábue em 1975. Todas morreram. 21 pessoas. É terrível. E os impactos indiretos podem ser ainda piores. No Egito, em 1994, um raio atingiu tanques de combustível. Isso causou um incêndio gigantesco que matou 469 pessoas. 469, meu Deus. São lembretes bem brutais da energia que está envolvida nisso tudo. E esses perigos globais ganham uma dimensão ainda mais próxima para a gente quando lembramos que o Brasil é chamado, de terra dos raios. Como essa realidade se encaixa aqui? Olha, o Brasil não tem esse apelido à toa. A gente lidera o ranking mundial de incidência de descargas atmosféricas. Lidera? Mesmo. Sim. Dados do INPE, o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram números, astronômicos. Algo em torno de 118 milhões de descargas por ano. 118 milhões por ano. É difícil até de visualizar esse número. Pois é. E isso inclui tanto os raios entre nuvens quanto os que atingem o solo.
E essa incidência se concentra em alguma região específica do país? Em números absolutos, estados enormes como Amazonas e Pará acabam liderando, por causa da área mesmo. Mas se a gente olhar a densidade, ou seja, raios por quilômetro quadrado, Ah, a concentração. isso, a concentração, aí o sul e o sudeste se destacam. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo têm uma densidade bem alta. E isso, infelizmente, se reflete em vidas perdidas. A estimativa é que cerca de 110 pessoas morram por raios no Brasil todo ano. E tem ainda centenas de feridos. 110 mortes por ano. É muita gente. É muita gente. O risco é maior em atividades ao ar livre, né? No campo, perto da água, mas também dentro de casa se a pessoa não tiver cuidado com eletrônicos durante as tempestades. E o cenário futuro? Com as mudanças climáticas que a gente está vendo, isso tende a piorar? As projeções indicam que sim. Mais calor e mais umidade na atmosfera significam basicamente mais combustível para formar tempestades intensas. Faz sentido. Estimativas do próprio INPE sugerem que pode haver um aumento considerável na frequência de descargas aqui no Brasil até o fim do século. Nossa. Isso só reforça a importância de saber como se proteger, né? Durante as tempestades, o mais seguro é sempre estar dentro de construções sólidas ou de veículos fechados e ficar longe de áreas abertas, árvores sozinhas, objetos metálicos altos. A famosa dica de segurança que nunca é demais repetir. Nunca é demais. E aí a gente volta para a tecnologia que permitiu enxergar esse monstro de 829 quilômetros. Foram os satélites que deram essa visão completa, né? Sem dúvida nenhuma. A tecnologia dos mapeadores geoestacionários de raios, como o GLM que está a bordo do GOES-16, foi um divisor de águas total. Como assim? Antes deles, tentar medir uma descarga horizontal tão longa, que acontece inteiramente dentro das nuvens e por uma distância tão vasta, era quase impossível usando suas redes de detecção no solo. Esses olhos no céu abriram uma janela completamente nova para a gente observar a eletricidade atmosférica em seus extremos. O que nos leva a pensar, se esse recorde de 2017 só foi descoberto agora, com ferramentas melhores, será que já aconteceram, ou talvez até estejam acontecendo agora, relâmpagos ainda maiores por aí, que a gente simplesmente ainda não conseguiu flagrar? É uma possibilidade muito plausível, como disse o próprio relator de extremos da UMM, Randall Severny. Sim. À medida que a gente continua a coletar mais dados de alta resolução e que as nossas técnicas de análise ficam melhores, é bem provável que a gente encontre outros extremos ainda mais impressionantes. Talvez a gente esteja só começando a arranhar a superfície, sabe? Para entender os verdadeiros limites do que a atmosfera é capaz de produzir em termos elétricos. O livro dos recordes atmosféricos, ele continua bem aberto. Que interessante isso. Então, para a gente resumir um pouco a nossa conversa, a gente viu um recorde espetacular, 829 quilômetros de raio, revelado anos depois, graças à evolução da tecnologia. Isso. Entendemos que esses mega flashes são raros, que eles nascem em condições muito específicas, dentro daquelas tempestades gigantes, os MCS, e que viajam horizontalmente por aquelas autoestradas de nuvens. Exatamente. E reforçamos como eles são perigosos, não só pelo tamanho, mas pela capacidade de surpreender, né? Um alerta importante, especialmente para nós aqui no Brasil, que é um dos lugares mais eletricamente ativos do mundo. Fica essa imagem, né? De uma natureza com um poder que ainda consegue nos surpreender muito e de como a tecnologia está, pouco a pouco, permitindo que a gente veja e meça fenômenos que antes eram, quase mitológicos. A descoberta desse mega flash não é só um número no ranking, ela aprofunda a nossa compreensão sobre como a eletricidade se comporta na atmosfera em escalas que são realmente épicas. E nos deixa com aquela pergunta para refletir, né? Com os satélites cada vez mais poderosos nos observando o tempo todo, que outros fenômenos extremos da natureza, que hoje talvez pareçam impossíveis ou que a gente simplesmente desconhece, estão aí, prestes a serem revelados. O que mais o nosso planeta aguarda, talvez esperando, só a ferramenta certa para a gente conseguir ver. Fica aí a questão.